Aí! Foi? Deu certo? Foi, deu certo. Ah, deixa eu só abaixar o volume do meu, O meu também, tá meio que alto. tá bem alto, senão eu vou ficar surda até o final da live. É verdade. Pera aí. Vou pedir Vamos que ver todo se... mundo que vai entrando e vai dando um oi, uma boa noite, ver se tá certinho o nosso áudio, né, Bárbara? Se tá funcionando. Isso, se tá funcionando, se... E vai dizendo onde é que é esse pessoal aí que vai nos assistir hoje, É. né? Pra gente falar de um assunto tão importante. Bom, primeiramente, eu queria de novo aqui reiterar agora ao vivo, né, para todo mundo. E só para confirmar também, dizer que a nossa live ela vai ficar gravada, vai ficar disponível por 24 horas no Instagram. E dizer que eu estou muito, muito feliz, muito honrado de ter aceitado esse convite que eu te propus, né? Para a gente fazer essa live juntos. E acredito que, ainda mais para falar de um assunto que nós, advogados de família, a gente milita, né, há muito tempo. Sim. Então, fiquei bem feliz aí que a doutora se dispôs a transmitir comigo aqui informações pertinentes a esse assunto de alienação parental, que nada mais atual do que falar, né, Bárbara? Ainda mais nesse Sim, momento que a gente está nesse vendo momento. de Exatamente. confinamento, onde os índices até de violência estão aumentando demasiadamente, né? Agora à Sim. tarde eu até pegava aqui os dados. Só em São Paulo, a gente teve aí um registro de um aumento de mais de 49%, quase 50% no índice de violência doméstica aumentando, Nossa. em Sim. decorrência do confinamento Do compulsório que a gente confinamento. está vivendo, né? Não tem Exatamente, jeito. exatamente. Bom, pessoal que está me assistindo pelo Instagram da Bárbara, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado de família aqui pelo nosso Instagram. A doutora Bárbara aceitou o convite aqui para a gente transmitirmos juntos, né, a nossa live. Nós somos, além de colegas de profissão, nós somos colegas e membros da Comissão de Direito de Família aqui do OAB de Canoas, Rio Grande do Sul. E, doutora, muito obrigado por ter comparecido, por estar presente conosco hoje, e fala um pouquinho do que a gente vai abordar inicialmente para o pessoal que está nos Imagina. assistindo já. Bom, primeiro, doutor Daniel, né, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque realmente é um tema, a alienação parental, ela é um tema que me instiga muito e me incomoda muito, né? Quando a gente vê nos casos, se depara com um processo com alienação parental, é uma coisa que realmente dá aquele incômodo, né? A gente nos tira do sério muitas vezes ali a situação. Então, abordar, falar sobre isso, chamar as pessoas para a reflexão. Até quem me acompanha, quem é meu seguidor, inclusive os meus seguidores estão presentes aqui, dão uma mãozinha aí Dá um dizendo alô aí. dá um alô quem é meu seguidor aqui, para eu saber que estão presentes aqui. Mas quem é meu seguidor sabe, né, que sempre que eu abordo qualquer tema, principalmente relacionado à alienação parental, eu sempre chamo a reflexão, né? Eu sempre chamo a reflexão das atitudes que são alienação parental, porque eu acho que muitas vezes o genitor pratica alienação parental sem saber que é alienação parental, né? Então, eu acredito isso em muitas situações, claro, que pratica com a intenção de prejudicar, mas muitas vezes são situações que a pessoa nem sabe que é uma alienação parental. Porque a gente se prende muito que a alienação parental, por exemplo, é só prejudicar o convívio de pai com o filho ou de mãe com o filho, mas vai muito além do que isso, né? A alienação parental, ela vai muito além disso. A alienação parental, eu sempre gosto de dizer que ela é tu ir plantando diariamente, né? Tu ir minando a cabeça da criança ou do adolescente diariamente com frases, palavras, campanhas que vai desqualificar o outro genitor, para fazer com que ele crie uma imagem errada do outro genitor. E às vezes são coisas muito simples, são coisas assim como dizer, por exemplo, o teu pai se atrasou de novo para te buscar. Perfeito. Né? O teu pai, olha o brinquedo que o teu pai te deu, olha se isso é roupa, nem é uma roupa de marca. Isso é alienação parental. Isso está fazendo com que a criança ela tenha ela está criando essa imagem do pai, essa imagem distorcida do pai e da mãe por causa dessas pequenas palavras, frases, afirmações que tu vai plantando ali diariamente aquilo na cabecinha ali da criança e do adolescente que está construindo muitas vezes a imagem, né, sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Perfeito, Bárbara. Assim, ó, a tua exposição foi pontual, cirúrgica. Eu já quero assim, ó, falar um pouquinho para o pessoal que vai nos assistir. Assim, ó, eu e a doutora Bárbara, a gente tem uma coisa em comum, tá? A gente fala e não vê a hora passar e quando vê já é 10 da noite. Então, assim, Bárbara,
esse fato que tu colocou, ele é cirúrgico. Por quê? Porque são pequenas incursões na cabeça dessa criança, né? Uhum. Que acabam ocorrendo. Não à toa, a alienação parental também é chamada, por alguns especialistas, doutrinadores, de falsas memórias, tá? De implantação de falsas memórias. Exatamente. Eu até sugiro, para quem se interessa pelo assunto, eu acho que é obrigatório quem atua nessa área e para quem se interessa um pouco por isso, deem uma olhadinha, tem no YouTube completo o documentário chamado Morte Inventada. Tá, esse documentário já é um documentário bem antigo. Primeira vez que eu vi, que eu tive conhecimento do assunto alienação parental, essa coisa mais técnica, foi na cadeira de psicologia jurídica na PUC. Isso já faz aí bem mais de 5 anos. E me chamou muito a atenção, Bárbara, esse documentário. Se a doutora ainda não viu, Não vi. dá uma olhada. Morte Inventada. É assim, Morte Inventada. Morte Inventada. É um documentário já deve ter mais ou menos uns 10, 12 anos. E ele traz ali nesse documentário relatos de pessoas, óbvio que as alienadoras não foram escutadas, né, até por uma questão, uma decorrência lógica, mas dos filhos e principalmente dos alienados, tá? Dos pais. E por que quando a gente fala, é bom já ressaltar desde o início da nossa fala aqui, que a gente vai, e até desculpem se alguém se sentir incomodado com isso, tá? Mas é inerente a gente, quando fala em alienação parental, a gente voltar os olhos mais para as mães, tá? Para as genitoras. Mas por que isso? Então o pai não comete alienação parental, Daniel, tá me dizendo isso? Pode vir alguém falar isso. Não é isso. Eu conheço, inclusive, tenho casos no escritório de pais que cometem alienação parental. Eu também. E é reprovável da mesma maneira. Só que por que as mulheres elas ganham maior destaque? Porque é algo natural, né, Bárbara? É histórico. A guarda das crianças ficam 90% das vezes com a mãe. Ainda que compartilhada a guarda, o lar de referência é o da mãe. Sim, então, a residência é a da mãe. Exatamente. Então a mãe tem as ferramentas, por quê? Porque ela está ali junto com a criança. E tu colocou algo muito importante também, mas acho que antes da gente dar uma avançada um pouco maior, tu falou assim, ó, tem muita gente que comete alienação parental e não sabe que comete alienação parental. Sabe que eu tenho uma reflexão a fazer sobre isso exatamente esses dias, acho que a gente conversava também sobre isso, a gente fez esses dias uma outra reunião online, a gente conversou sobre isso. Eu fico ainda com muita dúvida. Eu acredito no meu íntimo que a maioria das mães não sabe que está cometendo a chamada, denominada alienação parental. Ela sabe lá no íntimo dela, lá no campo moral, que ela não está correta em desqualificar o pai, em falar mal. Ela até sabe. Sim. Mas ela não sabe o prejuízo que isso vai causar no desenvolvimento psicológico de uma criança. E aí, quando eu falo na parte psicológica, eu gosto muito dessa parte. Por quê? Porque todo mundo sabe, ou quem não sabe, a minha esposa é psicóloga, a Dani, que está nos assistindo aqui, a gente fala muito sobre isso, e nós, inclusive, fazemos muita troca na verdade, acabamos complementando a atuação. Quando chega alguém no meu escritório, eu passo para ela fazer análise na criança, ou ela muitas vezes vem gente que precisa desse atendimento lá dela. Então a gente comenta muito sobre isso, né, Bárbara? E os prejuízos, os traumas psicológicos, as sequelas psicológicas, por assim dizer, são tremendas. Mas, o que eu queria te propor? Antes da gente avançar ainda mais no assunto, vamos dar uma leve pincelada. A gente não se propôs a falar para advogado aqui. Nosso tema é bem para pessoas comuns. Mas vamos fazer um breve apanhado. O que é alienação parental? Como é que é essa lei? É uma lei que agora está fazendo quase 10 anos. Em agosto ela faz 10 anos que ela foi criada. E é uma lei polêmica desde a sua criação, né? Desde lá de agosto de 2010. Tanto é que tem projeto aí no Senado tramitando para revogar, né? Para revogar a lei. Também tem projeto visando adequar. Então, queria deixar a cargo da doutora dar essa explicação um pouquinho mais técnica, assim, do porquê existe essa lei, o que é tecnicamente a alienação parental, porque também, né, Bárbara, só para não me alongar muito aqui, muita gente toma conhecimento da alienação parental e aí começa... Eu recebo inúmeras perguntas todo dia no Instagram, no site. Ah, doutora, a minha esposa, por exemplo, ela não atendeu o celular. Isso é alienação parental, né? Então tem muita distorção ainda do que é alienação parental. Então, antes de mais nada, vamos esclarecer o que é alienação parental, né? Sim, depois eu tô com até a lei aqui, eu quero, não quero fazer algo chato, né, de estar lendo o artigo, mas eu acho importante até para utilizar
Acho que alguns pontos, quando a gente quer explicar, a gente tem que utilizar exatamente a palavra que está na lei, que às vezes faz muita diferença. Exatamente. Mas assim, ó, antes de eu só dizer isso, eu acho importante esclarecer que a alienação parental não é só feita pelos genitores, né? Que existe, né, essa confusão. A alienação parental podem ser atos, atitudes realizadas pelos avós, pelos tios, né? Por qualquer pessoa que tenha criança com ela. Esses dias, inclusive, eu dei um exemplo disso. Uma tia que cuida do sobrinho o dia inteiro. Ela que fica boa parte com o sobrinho com ela. Então, ela pode utilizar termos, frases, palavras, enfim, que estão tentando desqualificar aquele genitor, criar aquela imagem ruim daquele genitor. Não, só pegando uma aspinha do que tá falando, Bárbara. Eu tenho visto com muita frequência avós. Avós. Sim. E às vezes, porque eu já recebi essa pergunta num vídeo, inclusive lá no meu canal do YouTube. Ah, Bárbara, avô, né? Pratica também alienação parental, porque eu tô passando por uma situação assim, assado, e isso é alienação parental. Mas, né, por ser o avô, pode ser, e sim, com pode ser. Com toda certeza. Né? E a alienação parental, então pedindo, né, licença para vocês até para ler exatamente o que diz no artigo aqui, né? A alienação parental, ela é um ato, ela é uma atitude, né? Ela é uma atitude, afirmações, ações e afirmações, eu diria assim, né? Ações e afirmações que têm o intuito de interferir na formação psicológica da criança, né? E que vem, por isso que eu digo, na formação, às vezes, na criação daquela imagem, aquela imagem que a criança tem do pai, aquela imagem que a criança tem da mãe. Então, é exatamente isso. É a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida por um dos genitores, por avós ou por qualquer pessoa, né, que tenha o adolescente consigo. E para que repudie, e aqui vem o detalhe da lei, né? Que são ações, atitudes para que repudie, que leve a criança a repudiar o outro genitor. Porque muitas vezes não é só prejudicar o convívio, é criar esse repúdio. Quando a própria criança, ela não quer visitar o pai. Né? Ela não quer visitar o pai. E por que ela não quer visitar o pai? Exatamente porque foram feitas essas que nem eu falei no início, ele foi minando, né, a cabecinha da criança ali com situações para que ela não queira estar com o pai. Estar com o pai é chato. Né? Ela começa a criar, eu escuto muito isso, né? Eu não quero ir para casa do pai porque estar com o pai é chato. Então são atitudes assim. Não sei se o doutor tem alguma coisa mais para... Sabe, só que pegando exatamente nesse ponto que tu traz, Bárbara, e o artigo 2º da lei fala isso, né? Algo que repudia o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com esse. E aí entram aquelas falsas memórias, as implantações de talvez falsas memórias. A criança acaba... e é natural, tá? É natural do ponto de vista psicológico e jurídico, a gente sabe disso. Muitas mães nos procuram e falam o seguinte: ah, Bárbara, mas lá na casa do pai dele... Inclusive, esses dias eu botei um artigo lá no meu site falando exatamente sobre isso. As frases mais comuns usadas por alienador parental, que acabam assim, passando batido muitas vezes, né, Bárbara? Por exemplo, eu tenho algumas aqui que eu selecionei para a gente falar. Muitas mães falam o seguinte: doutor, mas o pai da criança não tem condições de cuidar, ele não vai saber nem trocar a fralda. Eu não aceito que a guarda seja compartilhada. De jeito nenhum meu filho vai posar na casa do pai dele. Ele até pode vir ver, mas aqui na minha casa. Então são coisas que a gente sabe, quando chega para nós é muito triste. Então o trabalho do advogado já é um trabalho junto, além do jurídico, transcende muito mais o jurídico, vai entrando lá na seara do psicológico, da gente começar a trabalhar nesta mãe, né, Bárbara? E voltando um pouquinho àquilo que tu disse, dela perceber que está fazendo algo que é errado. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa, só para fazer um desfecho, para não perder o raciocínio, é o seguinte: aí tu colocou um ponto que é crucial, tá? Mas inclusive tem artigo tem artigo meu no Instagram aqui, falando sobre esse assunto, de que é o seguinte: mas o meu filho não quer visitar o pai, eu não vou obrigar. Não, de fato, nenhum advogado sério vai te obrigar a entregar o filho para alguém que ele não quer ir. Só que, evidentemente, a gente tem que contextualizar isso, trazer para o caso concreto. Por que está acontecendo essa resistência do filho com o pai? Não é, Bárbara? E aí sim, a gente poder
destacar se é realmente algo que foi feito, construído dentro de casa para que ele não queira ver o pai, ou se essa criança de fato tem uma justificativa para não ver este pai, porque na casa do pai é maltratada, Sim. é negligenciada, até abusada. Então esse aí seria um outro, até uma outra seara, né? Que eu queria fazer uma live especialmente sobre isso, até com psicólogos, enfim, sobre a questão das denúncias, sobre a questão de abuso. Porque a gente até vai adentrar nesse tema aqui hoje, porque isso aqui está no cerne da questão da alteração da lei. Exatamente nesse aspecto. Mas da tentativa de revogar. Vou deixar um pouquinho para mais tarde essa questão dos projetos de lei, para a gente falar um pouquinho só mais tecnicamente, mas onde é que está pegando essa questão de revoga a lei ou apenas altera. Né? Mas acho que do ponto de vista inicial, a gente tem que destacar isso mesmo que tu falou. A alienação parental ela pode ser promovida por qualquer pessoa, não só pelo pai, pela mãe, mas pelos avós. E vem muito forte o dos avós. E aí vem algo muito sensível que eu tenho acompanhado. É o seguinte, a mãe, tá, da criança que mora, que isso é muito comum, que às vezes não tem condições de morar sozinha, ou em função de uma separação foi residir novamente com os pais, né? No caso os avós dos menores. Esta mãe, muitas vezes, também acaba sofrendo alienação. Sei que a lei não permite, né, a alienação parental de quem já é adulto, ok? Até é uma discussão de alienação parental sobre idosos, mas o adulto a gente não tem como falar, porque a gente não tem como falar em guarda, em visitação. Sim. Mas ela acaba entrando nesse bolo e sofrendo junto. Tá? Então, assim, às vezes aquela mãe da criança até estaria disposta a relevar alguma coisa ou a aumentar o período de convivência. Ela sabe no íntimo dela que quem se separou foi ela do pai, mas a mãe dela, o pai dela, eles colocam tanta pilha, falando bem na linguagem nossa aqui, que ela se sente culpada por querer deixar o filho ir com o pai dela. Tá? Sim. Eu aposto que tu também tem casos assim no teu escritório. Realmente, a gente vê muito isso, né? Às vezes mora junto com o pai, a mãe ali, e acaba sofrendo essa pressão. Ah, tu vai deixar ele ficar todo esse período? Né? Às vezes a gente escuta bastante isso. Ah, mas tu vai posar na casa. Mas ele não sabe cuidar. Isso é uma coisa, assim, que eu já digo aqui. Assim, ó, gente, isso é uma opinião minha, né? Mas eu acho... incrível como ainda tem esse discurso, né? Que o pai não sabe cuidar do filho. Eu acho um absurdo isso. Eu não vou deixar... porque o neném não vou deixar com o pai, porque o pai não sabe cuidar. Pelo amor de Deus, um pai sabe sim cuidar de um filho. Né? E eu acho que essas são as questões que às vezes tem que puxar. Mas isso também seria assunto para uma outra live, né? Não, mas vamos debater indo, guarda, convivência. Bom, o doutor Daniel já conhece aqui um pouco. Eu começo a abrir parênteses, eu começo a falar e vou abrindo parênteses. A gente vai indo, mas esse é o nosso intuito aqui hoje. Vai, então, fica à vontade. E assim, essa questão, né? Realmente chamar o pai para responsabilidade. Chamar o pai para conviver e ter as responsabilidades dele. E muitas vezes a mãe quer fazer isso. Porque eu penso assim, nossa, é bom pra mãe ter com quem... Eu não vi que caneca é. A caneca, os glúteos falando a caneca do... Estão elogiando a tua caneca. GG Concurso aí, o doutor Guilherme Coelho, meu grande amigo e irmão, oficial de justiça e proprietário do GG Concurso. Já fica o convite, obrigado por assistir nós aí. Não, mas assim, Bárbara, desculpa ter te interrompendo. Tu colocou também outra situação que eu queria só fazer uma aspas aí. É essa questão a gente não está aqui, evidentemente, falando daquele pai sacana, aquele pai que abandonou a criança. É óbvio, a gente até há situações e situações. Isso é outro assunto, abandono afetivo. Hoje os tribunais já se análise do caso. Já tem condenação em nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Para quem não é da área, ele é referência no Brasil inteiro. Nosso tribunal é chamado no Tribunal de Vanguarda, o TJRS. É sempre inovador. É muito bom. Talvez pelo tanto de tempo que a doutora Maria Berenice Dias esteve à frente do tribunal. Então, isso aí também traz muitas decisões pioneiras no Brasil. Tanto é que, salvo engano, tá, Bárbara? Se eu estiver enganado, tu me corrige, por favor. A primeira decisão de condenação monetária por abandono afetivo acho que foi aqui no nosso Tribunal de Justiça. Eu acho que foi. Então a gente tem que pontuar isso. A gente não tá, como a gente recebe críticas às vezes em algum post que a gente faz. Ah, mas e a outra parte, o pai que não paga a pensão, o pai que não quer ver. A gente sabe que existe isso. Ele existe, a gente vai falar dele depois. Mas a gente está falando daquele pai que quer exercer o direito dele. Aquele pai que quer estar presente com a prole, com o filho dele. E existe muito.
Às vezes a gente generaliza, né? Eu escuto muito, a gente acaba como a gente posta muito conteúdo, vem comentários, né? No Sim. sentido de generalizar, porque nenhum pai quer conviver. Eu até teve um post meu que comentaram assim: os pais que estão felizes com a quarentena de não poder conviver com os filhos. E os que Gente, querem. o que teve de pai me procurando, Bárbara, pelo amor de Deus, eu tô sem ver meu filho. E eu não Uhum. posso. Eu tô 1 semana, 2 semanas, né? Então, assim, ó, existe, assim como tem alienação parental por parte de pai também, né? Tem. Tem aqueles pais que querem conviver, que querem exercer o seu Que é a papel. maioria, né, Bárbara? Que Vamos é falar a a verdade, eu maioria, acredito que que seja é a a maioria. maioria. Eu atendo muito, né? Eu atendo muitos pais, inclusive. E pais querendo guarda compartilhada, querendo Uhum. exercer o seu direito, querendo pagar pensão muito mais, às vezes, além do que eu digo. Olha, seria isso no teu caso de pensão. E muitos dizem, não, eu quero dar mais, eu posso dar mais. Sim, sim. Então, Uhum. essa é a minha realidade do escritório. Pois quando eu vejo generalizarem, né, que os pais estão felizes, estão faceiros, porque não Não, é vão porque assim, ó, toda generalização ela é burra, né? E, toda, o- e, o- e, exato. o- e o meu modo de ver a advocacia de família é exatamente essa. A gente, esses dias, o pessoal que está nos assistindo, que nem eu falei, é barulho de fazer várias aspas e parênteses e vamos indo. Vamos indo, Esses depois a gente dias, faz outra live para continuar. exatamente, esses dias eu e a Bárbara falávamos o seguinte: Bárbara, como é ruim tu ver advogados, até da nossa área, com prestígio elevado, mas que trabalha polarizando o dia de família. Ou ele é pró-pai e Exatamente. aí ele avacalha as mães, ele não tá nem aí. Ou ele endeusa as mães. Assim, as mães não têm Exatamente. defeito e os pais são Sim, todos uns sem vergonha. vítimas. Não, É. cara, a minha atuação, tanto como a da doutora, é de resolver o conflito familiar independentemente de quem causou. Né? Então, E pensando na criança, né? na Advogando criança, para a a criança. primeira coisa que eu falo quando vem a mãe ou vem o pai me É. procurar no escritório, eu digo assim, ó, bom, a partir de agora que tu assinou o contrato de honorários, tu vai me pagar, tu é apenas isso, tu vai me pagar. O meu cliente é o teu filho. Por quê? Exatamente. Porque se tu cometer alguma Exatamente. coisa que vai afetar nele, eu vou ser obrigado a te dizer o seguinte, amigão, tu estás errado e se tu persistir nesse erro, tu vai ter que procurar um advogado que esteja sujeito a te atender. Né? Sempre vai ter, né, Bárbara, advogados e advogadas, mas não é esse o nosso tema. Eu queria trazer um pouquinho agora, aproveitando, e o tema da nossa live é alienação parental em tempos de pandemia, né? De pandemia, vamos focar. E dizer realmente que como é que isso está afetando, o que tu recebesses de contato de pais, principalmente de pais, né? Paz, Com relação a isso. Quais são as condutas que essas mães aí, mães ou pais, mas de novo, botando as mães como maioria, quais são as condutas que elas estão tomando agora que fica mais difícil ainda o acesso do pai? Sim, na verdade, entraram em contato comigo tanto pais quanto mães, né? Uhum. Mas, assim, pais nessa situação exatamente de que simplesmente tiveram o convívio interrompido. 100% interrompido. Deu dia 16 de março, quando Uhum. iniciou ali a quarentena, a mãe não deixou mais a criança sair de casa, não deixou mais o pai ir ver. Né? Aconteceu isso realmente total, sem garantir ali uma ligação, uma videochamada, né? Sem garantir esse convívio. Completamente interrompeu. Assim como tiveram mães que me perguntaram, Bárbara, e até voltando lá no início também da nossa conversa, muitas mães assim, Bárbara, não é que eu queira prejudicar o convívio, só que eu tenho medo, eu quero proteger meu Uhum. filho. Então, muitas vezes, até a própria atitude de alienação parental, sem saber, é no intuito de proteger. Uhum. Né? Uhum. Então, para ela está correta. Ela, às vezes, como mãe protetora, ela está achando que está correta porque ela está querendo proteger o filho. Então, nesse caso agora da quarentena, muitas né, com essa situação de querer proteger a criança. E pais, assim, só que pais apavorados. Apavorados porque tiveram do dia para a noite, sem um aviso prévio, né? Uhum. Do dia para a noite, o convívio interrompido. E sem ter a garantia ali. E muitos pais que procuraram a justiça nesse momento tiveram o convívio presencial suspenso até final de abril agora. Mas os Uhum. juízes mantiveram, colocaram ali dia e horário para as ligações, para as videochamadas. Eles deram esse convívio ali virtual. E eu até É. escutei uma psicóloga falando esses dias e me chamou muito a atenção.
Tá, mas criança de 3, 4 anos, como que tu faz ficar na frente do telefone, né, para fazer uma videochamada? Uhum. Porque ela não para, né, para ela ter aquele convívio ali com o pai através de uma videochamada, ela não para. E essa psicóloga, ela disse, coloca ali e deixa. Coloca o vídeo, deixa aquela videochamada ali correndo e deixa o pai tá vendo, tá ali junto com a criança. É melhor que nada, né? Eu acredito, pelo menos, né? Exatamente. Doutora, assim, ó, sobre esse aspecto da pandemia, o que eu vejo, tá? De fato, como tu colocou, tem muitas mães com medo da convivência, porque o pai pode vir da rua e trazer algum prejuízo, né? Alguma questão até de contaminação. Mas a gente sabe que tem muita mãe que já tá, que transcende isso, né? Que tá, digamos assim, se passando. Sim, e aí, esse aproveitando o momento. Por quê? Porque quando a gente fala em conflito familiar, existe uma palavrinha mágica que chama-se bom senso. Bah, Que essa palavra mágica, ela normalmente está fora do contexto. Ela não está faz lá. mal Se a ninguém, tivesse, né? se tivesse inserida, a gente não estaria com problema. A gente até não teria nem trabalho, né, Bárbara? É verdade. Se Mas, os pais assim, tivessem bom senso, os advogados não teriam. Exatamente. O que acontece? Bom, como é que tu vai repentinamente, abruptamente, trancar o convívio do pai com o filho? Exato. A criança Então, sente, né? a criança. Então Criança tu vai. sente. Eu tô realmente com medo, porque o pai é taxista, o pai faz Uber, o pai trabalha no supermercado e ele convive com um monte de gente. E eu não tô saindo de casa, como mãe, para preservar o filho. É justificável? É justificável. Mas assim, ó, faz 2 chamadas de vídeo por dia com o cara. Exato, Ó, exato. tá aqui, teu filho tá aqui, ó, tá aqui correndo, brincando. Quando tu quiser, tu liga, tá na hora de falar, é a hora que tu quiser. Mas esse é o cenário ideal, né, Bárbara? Esse não é o que chega pra nós, porque ele tá resolvido. Sim. O que chega pra nós é exatamente isso que tu colocou. Ah, mas aí da noite pro dia a mãe sumiu e não me deixa ver o filho porque é coronavírus. Esses dias eu recebi uma mensagem aqui no Instagram de um rapaz, eu não sei se ele tá nos assistindo ou não, de São Paulo, e ele disse o seguinte: ó, doutor, eu tenho a minha visitação regulada, eu tenho acordo judicial, pago alimentos e tudo mais. E em São Paulo, a gente sabe que está muito, muito pior, a situação da quarentena lá é bem rígida, é bem mais rigorosa. Sim, sim. E essa mãe aí não está deixando, de fato, eu fazer nada, eu ver o filho, eu mal consigo ligação. Né? Só que daí esses dias eu vi ela, num stories do Instagram aqui, numa festa, num churrasco, num pagode, com um monte de gente. Chega, me trouxeram casos assim também. Então, assim, por isso que a gente fala, por que a alienação, maior parte, às vezes, parte das mulheres? Porque elas é que estão com a posse. Exato. A posse, com assim, a posse do menor, né? Então, é natural isso. Não é que não ocorra com outra parte, mas isso é natural. E aí tem aumentado esses casos por conta desse confinamento, né? Esse é o nosso grande problema. Sim, até deixa eu só comentar um caso que me trouxeram, como a gente traz muito conteúdo nas redes sociais, a gente fica sabendo de muita situação, né? E teve um caso em que o filho estava com o final de semana do pai quando estourou ali aquele final de semana de 16 de março ali. E aí o pai não deixou a mãe levar na segunda-feira, o pai entrou com a ação e o juiz interrompeu o convívio e disse: não, a mãe não, o filho não vai voltar para casa da mãe agora, só no final da quarentena. Agora imagina como ficou essa criança que convive com a mãe, mora com a mãe e do nada foi passar o final de semana com o pai e não pôde mais voltar para casa. Voltou. A gente, aí um outro assunto, né, Bárbara, que a gente, de novo, a gente vai entrando nos assuntos e vai indo. Mas a gente ainda, infelizmente, e isso é uma crítica nossa, eu acho que tu concorda, a gente ainda carece de maior qualidade nas decisões judiciais no âmbito das famílias. Carece. A gente tem muito amador trabalhando com direito de família. E o principal problema, que eu sempre bato nessa tecla, o principal problema é quando a gente pega um processo complexo, que necessita ali da entrega total do advogado, do bom senso do advogado, e a gente pega um colega que não é da área de família. É difícil até pra gente lidar, né, doutor? Porque ele vai atrapalhar todo o processo. Ele vai fazer coisas que vão atrapalhar, vai demorar, não vai andar, ele vai... Por quê? Porque ele simplesmente não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque ele não se coloca no lugar... não é nem se colocar no lugar, mas ele não preserva ali o princípio do melhor interesse da criança. Ele acha que ele tem que nem um direito do consumidor. O pai tem lá um filho e tem que... Não, porque é filho, ele tem que viver com o filho.
Não Vou é esperar, assim, não vou né? fazer acordo, vou esperar a decisão do juiz que pode ser melhor. Só Melhor. que aí a decisão do juiz que pode ser melhor, ela vai sair daqui 4, 5 anos e essa família Uhum. se acabou nesses 4, 5 anos. Já Não é. existe mais, Também tem uma né? frase, eu gosto muito de frases prontas, tem uma que eu gosto de usar muito e falo para os clientes quando eles estão meio irredutíveis a tentar conversar, fazer um acordo, digo, olha, o pior dos acordos vai ser sempre mais benéfico do que a melhor das sentenças. Tá? Por quê? Sim. Porque tu tá ali. Nada mais justo que quem botou no mundo, quem gerou, que conhece, decida sobre o filho. Uhum. Né, doutora? Tem um caso Exatamente. bem emblemático aí que eu não presenciei, de dois pais aí bem uma condição de vida social elevada e a discussão estava em torno de qual escola que a criança ia frequentar. Ah, aqui em Canoas, por exemplo, ia ser o La Salle ou a Auxiliadora. Ou para quem é Uhum. de fora, o Anchieta ou Farroupilha. Né, duas escolas tradicionais. E aí o pai queria que fosse na dele porque ele tinha estudado a vida inteira lá e era melhor. A mãe queria na dela porque era melhor. Não tinha consenso. Aí o juiz olhou e falou para assim, não, ele vai estudar então sei lá, no outra escola, na PUC. Vai estudar no Uhum. Marista, porque é a minha escola. Já que vocês não conseguem decidir o mínimo do filho de vocês, que é a escola, decido eu. Ele vai estudar na minha Sim. escola. Então, ninguém ganha nada com assim, uma decisão forçada de outra pessoa que não conhece as partes. Né? Tu também avalia dessa maneira, acho que de novo, a Sim, palavrinha sim. é o bom senso. Eu Né? sempre digo para o cliente, no acordo é vocês decidindo. A pior coisa é ter um terceiro que é o juiz determinando como isso vai ser. Né? Uma coisa tão importante como muitas vezes as visitas, a guarda, tu não entrar em acordo com aquilo ali e ter que um terceiro, que nem conhece a rotina de vocês Uhum. direito, ter que dizer, olha, vai ver tais e tais dias em tais e tais horas. Né? Então, até quando às vezes eu recebo ali, pergunta exatamente isso. Bárbara, eu pago pensão e ela bota meu filho está em escola pública e eu quero que esteja em escola particular. O que eu faço? Bom, se vocês não estão se acertando, é processo. Infelizmente, Uhum. é um processo para resolver isso, né? Exatamente. Era para ser uma coisa no bom senso, acaba tendo um processo para resolver isso, né? Um processo. Deixa eu fazer o seguinte, Bárbara, até para a gente avançar naquilo que a gente tinha se proposto, É. né, com relação à própria lei de alienação parental. Só para a gente trazer mais um pouco mais do que é essa temática e por que ela é tão importante, tão atual e acredita-se que sempre vai ser. Né? Tem Uhum. uma linha aí de colegas, advogados, juízes, promotores, doutrinadores, juízes, que entendem que a lei ela tem que ser revogada. Tá? Que Uhum. hoje, do jeito que a lei é, ela prejudica, ou melhor, ela favorece possíveis abusadores, inclusive abusadores Uhum. sexuais, tá? Uhum. Por quê? Por que a gente está dizendo isso, Bar? Por que o argumento é esse? Porque lá no artigo 2º, no parágrafo único da própria lei, ela fala que são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos declarados pelo juiz, né, ou constatados em perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Então, só para mais um parágrafo aqui, mais uma aspas. O artigo 2º da Lei de Alienação Parental, que é a Lei 12.318, para quem quiser nos acompanhar, ela não é um rol taxativo, tá? Apenas exemplificativo. Então, ele Uhum. não esgota ali as possibilidades de alienação. Por isso que a gente sempre diz, olha, eu tenho que analisar o teu caso concreto, não posso te dizer com Exatamente, base no que está na exatamente. lei, dificultou o exercício da autoridade parental. Tá, mas de que maneira foi isso? Como? É reiterada, não é? Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla do caso concreto. Porém, o que mais gera polêmica no mundo jurídico é com relação ao inciso 6º, Bárbara, que é o que diz o seguinte, Uhum. é um ato de alienação parental porque aquela mãe ou pai praticar isso aqui, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós. Como se precisasse avós, né? Familiares já. Avós não é familiar. Sim. Mas, enfim, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Então, onde é que o bicho pega hoje? E a gente sabe que isso acontece bastante, tá? As Sim. chamadas falsas denúncias. Tá? As falsas denúncias de abuso sexual, de assédio, de agressão. E aí, hoje o nosso rito processual, a nossa lei, basicamente funciona como se fosse ali guardadas as proporções como uma lei de Maria da Penha. Tá? A mulher vai na delegacia, diz que foi agredida, e imediatamente o juiz já expede
ali uma medida protetiva e manda e procede com o afastamento do lar. Na alienação parental funciona mais ou menos assim hoje. A mãe, ou o pai, seja quem for, mas a mãe, vai lá e denuncia o pai por suposto abuso, e ao final do processo ela não consegue comprovar isso, nós temos basicamente a retirada dessa criança da mãe. Tá? Hoje funciona mais ou menos assim. Ou a inversão da guarda, ou o aumento do convívio. E por quê? Porque ela não conseguiu comprovar que houve o abuso. E que 90% das vezes não consegue se comprovar que se houve abuso. É difícil, né, provar, né? Mas É muito abuso. difícil que se houve abuso. Porque o abuso sexual... Claro, assim, a agressão física, a agressão verbal é mais fácil. Mas o abuso, a gente se engana, achando que o abuso sexual ele é só através de... vou usar o termo que os especialistas usam, penetração peniana. Não é. Normalmente a criança... E a maioria não é, né? A maioria não é. Ela é molestada, ela é abusada com toques, né? Com coisas assim que chega até a me dar uma náusea em falar. Mas existe. E aí essas mães hoje, dificilmente elas conseguem comprovar. Mas durante o período em que está correndo, que o juiz recebe a denúncia, a primeira medida que ele toma é afastar o abusador, o pseudo ou o suposto abusador do convívio da criança. Então a gente tem aqui, ainda a lei ela peca nesse ponto. Por quê, Bárbara? Porque hoje eu como pai me separo da minha esposa, a gente tem um filho, ela diz que eu abusei do filho, molestei o filho, eu sou abruptamente afastado do convívio. Afastado. Tá? Você, assim, ó, eu sou retirado do convívio do lar, eu sou, enquanto perdurar o processo, seja lá no Conselho Tutelar, que é demorado, que é precário no ponto de vista técnico e também de estrutura, a gente sabe disso, até que o juiz se manifeste, até que o Ministério Público venha ao processo, até que seja feita uma perícia, né, estudo biopsicossocial no caso, isso demora muito tempo. E durante esse tempo, precisa demorar, né? Ele tem muitas um tempo vezes que é necessário. É necessário para instruir, né? Porque é uma situação bem delicada. Bem delicada. Só que durante esse período, e eu estou falando agora quem faz falsa denúncia, se beneficia disso, né, Bárbara? Porque daí afasta de vez aquele genitor do convívio do filho. Entretanto, vejam só, em se tratando de uma falsa denúncia, e se isso for comprovado, de fato, não tiver subterfúgio, não tiver materialidade naquela denúncia, o pai vai ter aí, digamos assim, quase que a perfectibilização do que era a alienação parental. Ele vai poder ter a guarda, inclusive, revertida. Por quê? Porque aquela mãe denunciou ele falsamente para o pai não conviver. E como pena, basicamente, ela perde a guarda ou aumenta o convívio. E aí eu até vou abrir, eu vou no término aqui da minha explanação, eu vou deixar porque tu vai colocar bem isso aí, né? O que as mães, quais são, o que os juízes andam fazendo com relação às falsas denúncias, né? Porque eu sei que tu tá bem afiado nesse aspecto. Mas só para pontuar o segundo ponto, o porquê que a lei também é deficiente e falha no segundo ponto. Porque se essa denúncia ela for verdadeira, se houve abuso realmente, tá? Houve abuso realmente, e aí acontece tudo aquilo que eu já falei, afasta-se o suposto abusador do lar, o genitor perde essa convivência até que se termine o processo e se chega a alguma conclusão. Porém, se houve realmente o abuso e ele não foi constatado, da mesma maneira essa mãe perde essa guarda, ou é revertido, por conta dela não conseguir comprovar que teve um abuso. E aí quem é que se beneficia disso, Bárbara? O abusador, o verdadeiro abusador. Então a lei ela consegue, com um dispositivo só, ela consegue desagradar a dois mundos aí. Sim, né? sim. E é exatamente nesse sentido que quem defende que a lei prejudica mais do que ajuda na questão das falsas denúncias, eles argumentam no sentido de revogá-la. Tá? Por outra maneira, e é a posição que eu me filio, é a de melhorar esse aspecto da lei. Porque uma lei que tem um potencial grande como de acabar com essa questão de furtar o filho da convivência com o pai, implementar falsas memórias, ela não pode ser revogada. Ela tem que ser aprimorada. Exato. Né? Então, nesse sentido, que veio o projeto de lei, na verdade, o PLS que visa revogar a lei é o 498 de 2018. Ele busca revogar essa lei. Inclusive, agora há pouco eu votei contra a proposição, mas só para tu ter uma ideia, tá, Barão? Vou te trazer um dado aqui agora.
Ontem até postei no meu Instagram, qualquer cidadão tem acesso a votar numa proposição, se apoia ou não. Não que isso vai ter impacto direto lá dentro da votação do Senado, tá? Uhum. Ou da Câmara, mas tu pode exercer aqui a tua vontade. E tá muito acirrado, tem menos de 1.000 votos de diferença para não revogar a lei e quase empatando com gente querendo revogar essa lei. Então tá bem acirrado. Tá bem acirrado. E aí, só para encerrar mesmo, te prometo que você para encerrar essa fala, o projeto de lei 5.030 de 2019 vem na contramão disso. Ele diz assim, não, a gente não pode revogar a lei, inclusive o que a gente tem que fazer é alterá-la para majorar, inclusive, a pena, e aí ela visa alterar o Código de Processo Penal e o Código Penal para majorar ainda mais a pena de quem comete abuso de crianças de 6 a 14 anos e, antes de 6 anos, aumentar ela ainda mais. Então, eu fico com essa posição, que eu acho que a lei ela é um instrumento muito bom, muito útil, foi revolucionário. Na verdade, assim, que se tem informação, só o Brasil tem uma lei falando sobre alienação parental. Sim, e muito elogiada lá fora, né? Muito elogiado por alguns e também muito criticado por outros. Então, assim, eu acho que como tu fica na seara de quem é favorável à lei, né, Bárbara? Desculpa a fala muito grande aí. Sim, não tem problema. Eu também concordo que a lei não pode ser revogada de maneira alguma. Né? Eu acho que a lei ela é boa, ela tem que ser alterada, sim. Tem muita coisa que tem que ser alterada, só que o que às vezes me deixa um pouco triste em relação à lei, que não é em relação à lei, mas em relação, às vezes, ao processo ou ao judiciário, que ela ainda não é tão eficaz. Né? E às vezes, quando que nem a gente sabe que está tendo ali uma situação, às vezes um genitor, enquanto está durando aquele processo, ele não está convivendo, ele está sofrendo aquela alienação parental, né? Então ela precisaria ser mais eficaz, ela precisaria ter mais formas ali de colocar ela em prática e mais rápido. É claro que, e aí vem uma coisa que eu gosto de falar sempre, ações envolvendo guarda, visitas, alienação parental, não tem como o processo ser rápido. Não tem porque são consequências gravíssimas que vão levar aquele processo ali. Uma alienação, uma decretação de alienação parental e uma reversão de guarda, por exemplo, é uma coisa grave. É uma coisa grave para a criança. A criança sente muito quando é revertida uma guarda. Né? Então, o processo ele precisa ter uma instrução. E, inclusive, uma boa instrução, com bons profissionais ali colocando, inclusive com profissionais, os assistentes técnicos, né? Perfeito. E até, inclusive, ontem eu atendi um cliente e falei sobre isso para ele e ele não sabia. Ele já havia tido um processo e disse, nossa, Bárbara, se quando eu tive lá o meu primeiro processo eu soubesse que eu podia contratar, eu pagar um assistente social, um psicólogo, para estar formulando os quesitos, para estar debatendo contestando aquele laudo do perito judiciário, né? Como isso ajuda, porque eu sempre até aconselho, né, sempre a contratação do assistente técnico, porque faz toda a diferença. Toda a diferença. É um processo que não dá para medir esforços nas perícias, nos laudos, nas entrevistas. Então, ele é um processo realmente que vai ser demorado. E tu colocaste ali a questão da reversão da guarda. Eu fiz um estudo das nossas decisões aqui do Tribunal Gaúcho. O Tribunal Gaúcho não está revertendo a guarda como primeira opção. Tá? Ele não. E é esse ponto que eu queria chegar. Até porque me perguntaram isso. Bárbara, eu provo alienação parental. Já consigo automaticamente a reversão da guarda? Não. Não, por quê? Porque a reversão da guarda, ela é um dos últimos casos, porque ela é mais prejudicial para a criança. O nosso judiciário entende, e aí eu não saberia, né, a questão dos psicólogos, acredito que talvez o entendimento seja por esse lado, de que trocar a residência da criança é gravoso para a criança. É muito gravoso trocar essa residência, né? Então, em razão disso, não é a primeira alternativa. Geralmente, o que o juiz faz numa atitude de alienação parental é advertência, aplicação de multa. E se começar reiteradas práticas de alienação parental, aí sim, uma reversão da guarda. Mas antes de uma reversão da guarda, uma das primeiras coisas também é a guarda compartilhada. Né? Isso, a guarda compartilhada, graças a Deus, o judiciário está vencendo isso, né? Porque ela veio
E primeiro, foi o mais difícil de convencer os pais de uma guarda compartilhada, acho que foi convencer os juízes, que ela era a regra agora, né? Que, por favor, judiciário, apliquem, né, a regra. E então, eles estão fazendo isso. Eles, se não, claro, existem situações que vão ser extremas. Não estamos falando de situações até extremas. Mas o que o juiz não faz, em um primeiro momento, nem é reverter a guarda, mas ampliar as visitas, ampliar a convivência, dar uma guarda compartilhada. E a reversão da guarda, quando junto com aquela falsa denúncia, por exemplo, de abuso, né, uma falsa denúncia ali envolvendo a Maria da Penha, ela vem com outras situações anexas, né, outras situações que complementam a decisão do juiz para que, de fato, ele diga, não, realmente, essa mãe, além de ter feito uma falsa denúncia, porque eu tenho casos de clientes meus que é chuva de medida protetiva. É medida protetiva. Sim. O cara não pode aparecer no portão que entra uma medida protetiva. Exatamente. E isso só para afastar ele do convívio do filho. Então, quando começa situações muito reiteradas, aí as decisões vão ficando mais graves, as decisões vão ficando mais... punindo mais, digamos assim, com a reversão de guarda, né, nesse caso. Foi bem colocado pelo Dr. Almir, teu excelentíssimo esposo. Meu marido. Que está nos acompanhando aqui. Sim. E ele fala exatamente isso que a gente fala. O problema, na maioria das vezes, não é a lei, mas sim quem utiliza dela de forma para obter vantagem devida. Exatamente, né, doutor? A lei, na sua concepção, ela foi feita pensando no mecanismo. A gente só está falando desses problemas todos porque, em primeiro lugar, ela abre essas brechas, mas ela só abre essas brechas porque tem gente mal intencionada que faz uso disso. Exatamente. Assim como a Maria da Penha. Assim como a Maria da Penha. Sabe qual que é o problema, Bárbara, que vai acontecendo? Que a lei acaba se tornando-se banal. A aplicação que nem dela o dano moral, né? O dano moral começa a se banalizar. Há pouco tempo a gente teve o chamado indústria do dano moral. Tudo é dano moral. Agora tudo é Maria da Penha. Tudo é alienação parental. Então eles têm que tomar cuidado. E aí o judiciário acaba por muitas vezes, o juiz pensando nisso, diz o seguinte, olha, tudo é alienação parental, né? A mãe chegou, não deixou o cara aquele dia encostar no filho porque ele chegou lá sujo, ele está dizendo que é alienação parental. Não vou... Então realmente há uma resistência dos juízes nesse caso. E aí onde é que entra, e a gente tem que puxar a brasa para o nosso assado, né? Onde é que entra a importância de tu contar com um advogado. Eu não digo nem assim o melhor advogado, porque não existe o melhor advogado. Existem advogados esforçados em comprovar o direito das crianças, em comprovar a situação. Aí é que pega a coisa, porque a gente sabe que há restrições no judiciário, o Ministério Público por vezes é negligente, né? Os laudos técnicos, eu não estou querendo ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas os laudos das perícias forenses psicológicas, eu já peguei laudo assim, ó, Bárbara, que tu não acredita na qualidade, que não serve nem para tu fazer de rascunho. De 2 páginas. Como que um laudo a de 2 páginas? A resposta do laudo pericial, esse dia eu peguei assim, ó, há indícios de alienação parental? Não. Há indícios de... Não posso dizer. Então, assim, tu formula quesitos, muitas vezes a gente contrata assistente técnico para isso, para o laudo chegar lá e dizer não e sim. Né? Então, isso não tem cabimento. E tu tocou num outro aspecto importante, que também não tem como a gente fugir disso, quando a gente está falando de questão de alienação parental, entra aí a questão da guarda compartilhada. Ainda polêmica guarda compartilhada. Porque ela é uma lei nova, tecnicamente, teoricamente para nós um direito que tem menos de 100 anos é novo, né? A gente ainda chama o novo CPC, que é de 2015, faz 5 anos já é novo CPC. Tá que nem o coronavírus, né? Esses dias eu vi um meme aí, o cara botou assim, até quando vai ser chamado de novo coronavírus? Olha, se for igual o CPC, para sempre, porque vai ser novo CPC. Aí entra essa questão da guarda compartilhada, que ela foi a lei de 2014, e quando ela veio, ela surgiu como uma imposição, né? E eu me lembro disso na faculdade, me causou, mas nossa senhora, a gente ficou perplexo, porque nunca nos passou na cabeça isso. Como assim, guarda compartilhada? Que diacho de tema é esse? Até o nome era diferente, porque a gente só tinha, em regra, guarda no lateral. Né? Só tinha ou é de um ou é de outro, aí tu vai regular ali a visitação, o convívio, melhor dizendo. E aí veio a tal da guarda compartilhada, que ainda assusta muita gente, né, Bárbara? O nome assusta muito. Assusta. Principalmente as mamães. Sim. Que diz o seguinte, não, guarda compartilhada de jeito nenhum. Como é que meu filho vai ficar 10 dias aqui, 10 dias lá? Não é isso. Não é isso, infelizmente, gente. eu vejo até colegas advogados que atuam, supostamente atuam na área de família, fazendo aí artigos e posts sobre guarda alternada.
Só para deixar claro, Sim. isso nunca existiu no nosso regulamento Sim. jurídico. Não Sim, existiu a a guarda alternada modalidade não de guarda, existe no né? Brasil, né? O que existe, o que pode ser... inclusive, esses dias eu escutava a live da doutora Maria Berenice Dias e do Rodrigo Cunha, até atentando sobre esse ponto, com relação à convivência alternada. E aí até saindo um pouquinho da relação parental, mas também tem tudo a ver com isso. Se de fato, Bárbara, isso que a gente falou e tu colocou um pouquinho atrás aí, dizendo o seguinte, mas isso pode trazer um prejuízo para a criança, ter duas casas, passar 5 dias com um pai, 5 dias com o outro, 10 dias com um pai, 10 dias com o outro. Até hoje não tem nada comprovado que isso possa trazer um prejuízo para a criança. Eu acho que, se bem fundamentado, se adequado ao caso concreto, é óbvio que o direito de família, eu sempre digo uma coisa, até para os meus clientes, sempre quando eu vou falar, olha, a lei ela é supletiva no direito de família. Olha, se aplica o que deve ser aplicado no caso concreto e, quando der, aplica a lei. Por quê? Porque a gente tenta... Nenhum caso é igual ao outro. Mas o meu vizinho também comete relação parental, mas a gente vai ver o caso dele específico. O pai dele mora numa cidade 100 km distante, é difícil tu adequar uma realidade de alternância de convívio. Agora, eu tenho caso aqui no escritório, Bárbara, que tu não vai acreditar. Eu tenho um pai que ele mora a uma casa de diferença dos filhos. É a casa dele, do meio do vizinho, e a mãe com os filhos. Faz 2 anos que ele é impedido de ter contato com os filhos. Ele escuta as crianças brincando no pátio, quando ele sai para olhar, a mãe bota pra dentro de casa. Tá entendendo? Então, assim, como é que num caso desses, a gente vai dizer que não, o cara vai poder visitar ele final de semana e quarta-feira do meio-dia às 5. Né? Então, visando evitar essa questão da própria alienação parental, que surgiu a lei da guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Exatamente para quê? Para que tenha um convívio um pouco... E também não é aplicada, né? Agora, como não é aplicada, porque a própria lei diz que tem que ser tutelado o equilíbrio de tempo, né? Tem que se ter convívio equilibrado. A gente nunca tem. Mesmo que o juiz aplique a guarda compartilhada, ele vai determinar visitas uma vez por semana, fim de semana. Eu tive um caso de uma cliente, quando eu ainda pegava, né, caso de guarda unilateral, porque hoje em dia até não pego. Até o professor Conrado, né, que é um dos uma referência para nós, né? Eu escutei dele e eu pratico a mesma coisa agora. Primeiro, convence a mim por que guarda unilateral. Se me convencer que é o melhor para a criança, eu te represento num processo de guarda unilateral. Se não, é guarda compartilhada, porque vai contra o que eu acredito. Aí eu vou ser hipócrita, trabalhar num caso, defender uma guarda unilateral, sendo que eu acredito na guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada, ela vem exatamente para tentar diminuir a alienação parental. Né? Porque muitas vezes a guarda unilateral dá essa sensação para quem está com a guarda unilateral de posse do filho. Então, com essa sensação de posse do filho, tipo, eu tenho a guarda é minha. Então, quem decide tudo sou eu. Tu, pai, não te mete. Né? Tu, pai, não dá teu pitaco aqui, que quem decide as coisas sou eu. Então, por quê? Porque a mãe, né, a gente sabe que qualquer lado, mas voltando à questão do que é o mais comum. A mãe tem a guarda e ela pensa, a guarda é minha, quem decide sou eu, quem manda sou eu. Então, no momento, embora essa participação na vida do filho é inerente ao poder familiar dele. Pelo simples fato dele ser pai, ele tem direito, sim, de ter aquelas informações, de se meter, né, de decidir. Ele tem esse direito pela questão do poder familiar. Mas a guarda compartilhada seria para tentar tirar essa ideia equivocada de posse. Né? Então, ela vem com isso. Só que, como o doutor colocou, eu vejo casos, inclusive, esse caso que eu tive, que eu expliquei para minha cliente e tudo mais, e eu ainda mostrei ali, olha só, na prática. E o que é triste, eu até acho triste. O juiz deu guarda compartilhada, mas visitas em finais de semana alternados de uma vez por semana. Que guarda compartilhada e convívio equilibrado é esse? Exatamente, essa é a nossa discussão sobre o Instituto da Guarda Compartilhada. Ela existe e na lei diz muito claro. Guarda compartilhada, presume-se compartilhamento de responsabilidades e tempo compartilhado. E aí o cara vai lá e só por dizer que a guarda... Isso aí é uma guarda lateral. Pronto, acabou. Sim. Né? Com uma restrição grande do convívio. Né? Sim. Até assim, Bárbara... A questão ali que a gente estava colocando da própria lei, da alteração, hoje o projeto que está em análise ainda na discussão de direitos, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, ainda não teve andamento, tá? Ela está lá na mão da relatoria, que é da senadora Leila,
Eu acho que é a Sim. Leila do vôlei. Te lembra da Leila do vôlei? Se eu não me engano, ela entrou de senadora, Não. né? É? Eu Não. não me lembro se é a Ah, Leila do vôlei, mas eu me lembro que ela concorreu. Não lembro para que cargo foi. E me parece a coerência maior aqui é de quem diz o seguinte: olha, a gente tem que realmente punir aquela falsa denúncia deliberada, aquela maliciosa falsa denúncia, sim, aquela que é sim, comprovada que é descarada para afastar o pai da criança. sim. Agora, é injusto, tá? E arriscado demais, como é hoje. Eu tenho um caso assim, são casos complicados, casos de abuso sexual quando chega para nós, é um É. caso que a gente tem que ter todo um cuidado diferente. E aí não é assim, já transcende as nossas especialidades, a gente já tem que buscar auxílio Uhum. dos psicólogos, né? Por quê? Porque até nós nos colocamos em dúvida se realmente essa criança teve um abuso ou não. Eu tenho um caso Sim, de uma menina que ela ficou 6 dias internada no hospital e o laudo é inconclusivo. A gente não sabe se teve ou não. Né? sim. Óbvio que nesse momento a gente cuida bastante, até porque a mãe não tem a certeza. Ela tem a suspeita, e aí tem uma Uhum. fundada suspeita, Uhum. mas ela não vai conseguir comprovar aquilo. E Mas hoje, não do tem jeito má que fé nesse não é processo, má né? fé, não é, Essa é pelo a contrário. diferença. E o que eu recomendei para ela? Olha, por força de lei, por força do processo, esse pai aí, ele está tecnicamente afastado e eles estão em lares diferentes, mas eu falei para ela, não impede de forma alguma que ele veja tua filha. Então hoje eles fazem videochamadas, inclusive ele vai à casa da menina, Nem que seja um ele convívio supervisionado, né? tem um convívio supervisionado, até porque a desconfiança nesse caso específico é da avó, é da mãe dele. Mas, Sim. assim, ninguém tem certeza de nada, inclusive se daqui a pouco o pai não esteja envolvido. Então, assim, para evitar, porque a criança muitas vezes, né, Bárbara, ela não sabe que foi abusada. Ela sequer sabe que aquilo é um abuso. Né? Uhum, O uhum, pai ou o abusador, que vem muito da intrafamiliar, né? O abuso intrafamiliar vem dos tios, vem dos primos, vem dos avós, vem de quem convive ali. Né? No máximo, um vizinho próximo. Nunca é de um estranho. sim, geralmente é dentro de casa. Exatamente. Então, esse abusador, ele tem ali subterfúgios, e ele não é um abusador só sexual, ele é um abusador psicológico, né? Psíquico. Então, Sim. ele implanta na cabeça da criança que, de fato, aquilo ali é algo normal, que Uhum. ela um carinho, é algo assim. Então a própria criança não tem a certeza daquilo que ocorreu, né? Então imagina só punir uma mãe, colocar essa criança, assim, digamos, de bandeja na mão do abusador porque não foi comprovado. Então eu acho que anda Exatamente. bem essa previsão da lei aqui, anda bem para que seja punido apenas aqueles que sejam realmente demonstrados que houve malícia Demonstrado. na denúncia falsa. Exatamente. Isso aqui é um contador regressivo, tá aparecendo pra ti também? Tá dizendo que tá acabando o nosso Ai, tempo? não, pois é, tem 2 minutos. E eu queria falar uma coisinha, Faz o desfecho conforme for, a gente tá? entra de novo, não sei. Não, é só rapidinho, porque eu recebi muito dessas perguntas, tá? A dúvida, assim, ó, eu tenho vários prints, várias fotos de conversas, várias questões que demonstram alienação parental. Isto é o suficiente? Então, assim, ó, gente, isso é bom ter claro que o que vai levar à conclusão do juiz é os laudos, Uhum. tá? As provas, ok? Um print de conversa no WhatsApp, na verdade nem print, eu sempre oriento fazer ata notarial, Sim, né? Ata notarial. Isso ajuda, mas o que de fato vai conduzir à são os laudos. conclusão do juiz são os laudos. É um bom trabalho, por isso que é importante a contratação, quando possível, do assistente técnico. Exatamente por isso, porque é os laudos que vão conduzir o juiz a dizer: houve então uma alienação parental aqui. Exato. Tá? Então, naquelas provas, que às vezes são provas unilaterais, né? Então, Uhum. não tem às vezes Não tem como levar o mesmo peso do peso, que um não tem. profissional da área, Uhum. inclusive um psicólogo, dizendo: não, essa criança está afetada. Ela sofreu alienação parental, né? Então, Perfeito. realmente, só um profissional da área. Tá, era Bárbara, isso. tá acabando nosso tempo. Um Então tá, muito abraço, obrigada. muito obrigado. A gente se fala em seguida.